Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma aula grátis para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês um caso real relativo à revisão de contrato de cheque especial, mas referente a um processo de cumprimento de sentença. Você quer saber tudo o que você precisa para fazer um trabalho como esse? Então, gente, me segue aí. Muito bem, gente. Aqui está o laudo pericial que eu apresentei. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui para a gente não precisa tão grande assim. Aqui está o laudo pericial, tá? Esse é o formato que eu configuro os meus laudos periciais, tá? Vai aí já essa dica para vocês. Lembrando que o laudo pericial, ele deve seguir todos os preceitos mínimos que estão lá designados no artigo 473 do CPC, tá? Então, laudo pericial, minha esposa diz que eu costumo fazer um livro a cada laudo, é como se fosse um livro, ó, tem índice, tudo bonitinho, tá? Identificação do processo, logicamente, ela está oculta, tá? Aqui, como estamos falando de um caso em que a perícia foi realizada para apurar o valor do cumprimento de sentença, para fazer a liquidação da sentença, visto que as partes não entraram em acordo do valor para liquidação dessa decisão, tá? De princípio, você apresentará no seu laudo qual é o objeto da perícia. Não importa que é cumprimento de sentença, o objeto da perícia é a conta número tal, aqui eu até deixei o número da conta, mas vou tirar aqui. Mantida pela autora tal, junto à agência tal, do banco tal, e que servirá como base de apuração da condenação, conforme os parâmetros determinados nas decisões judiciais transitadas em julgado. Aqui, o objetivo da perícia, tá? Embora o artigo 473 do CPC não coloque isso, digamos, especificamente para você fazer, mas é muito bom que você diga, tudo bem, você diz, objeto é conta corrente e número tal, mas qual é o objetivo da perícia? Nesse caso, é um cumprimento de sentença, então eu sempre coloco, o presente trabalho tem como objetivo princípio valorar as decisões proferidas na demanda a fim de constituir prova pericial para fins de cumprimento de sentença. Ou seja, o laudo tem que ser direto ao ponto, claro e objetivo, para que todos os leitores consigam entender o que você está fazendo. O segundo ponto que o CPC, o artigo 473 do CPC 2015 estipula é que você deve dizer qual a metodologia de trabalho que você utilizou para elaborar o laudo pericial. Então, eu sempre falo que como eu sou contador, que eu estou seguindo as normas brasileiras de contabilidade, perícia contábil e perito contábil, e também observando as demais legislações aplicáveis ao caso. Você não precisa dar a sua opinião acerca de temas legais, mas você tem que conhecer os temas legais que de alguma forma estão relacionados à operação de crédito que você está revisando, tá? Aí aqui eu sempre coloco que os quesitos foram respondidos na ordem que foram apresentados, sem correção de erros gramaticais ou linguísticos. Aqui outro ponto, tá? Que o CPC 2015, lá no artigo 473, também não coloca como obrigatório. Mas lembre, seu laudo tem que ser claro. Então, o que eu sempre coloco nos meus laudos periciais? Para a realização do trabalho pericial, foram analisados os documentos juntados aos autos e as decisões proferidas da demanda. Eventualmente, dependendo do tipo de trabalho, você vai dizer, ó, também com base nos documentos fornecidos pela parte tal, informações essas que se você recebeu diretamente, você tem que acostar no processo no mínimo 5 dias antes de acostar o laudo pericial, tá? Eu informo também que foi juntado aos autos o comunicado de início de trabalhos periciais, atendendo o artigo 474 do CPC. Lembre, se você não fizer isso, seu laudo será invalidado. Tá? E eu apresento, tá? Isso, veja, isso é característica do perito. Eu apresento, a maioria dos peritos não faz isso, mas eu já apresento de início qual é o meu posicionamento técnico referente a essa modalidade de contrato que eu estou revisando, tá? Ou seja, eu falo qual é o meu posicionamento quanto à capitalização de juros em conta corrente, tá? Ou seja, quando que acontece o anatocismo em conta corrente,
o meu entendimento técnico referente ao prazo de apuração e exigibilidade dos encargos em conta corrente, que é sempre mensal, tá? O que vai mudar é a data de exigibilidade, que nem sempre vai ser o último dia do mês, primeiro dia do mês seguinte. Pode ser dia 5, dia 10, dia 15, ou seja, como o banco estipular no contrato, tá? Terceiro ponto que eu sempre falo, quanto ao método para apuração dos encargos sobre limite de crédito disponibilizado em conta corrente, tá? Vejam, outro dia até um seguidor meu aqui falou que teve um juiz que disse que não se aplicava o método hamburguês para apurar a taxa média, a taxa praticada pelo banco. Eu fiquei pensando, puxa, o juiz entende disso? Né? O método hamburguês é o método que você utilizará e que eu explicarei detalhadamente no meu curso de revisão de contratos de cheque especial para apurar as taxas que foram efetivamente praticadas pelo banco réu. Tá? Então coloca aqui, ó, vale destacar, eu explico aqui que o método hamburguês considera a média mensal dos saldos devedores nas contas correntes, tá? Divididos pelo número de dias do mês e sobre os quais serão aplicadas as taxas efetivas de juros mensais praticadas pelo banco requerido em cada período. Tá? E explico também que esse método, tá, o cálculo de juros seja feito pelo método hamburguês, ele é apurado de forma simples, ou seja, você encontra o saldo devedor médio e multiplica, desculpa, aqui eu estou pulando passos, você pega o valor dos juros que foram debitados e divide pelo saldo devedor médio, você vai ter automaticamente a taxa de juros que foi praticada. Tá? Cumprimento de sentença. Sempre que você vai fazer um laudo de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, você tem que deixar bem claro quais foram as decisões proferidas nos autos. Então, aqui, ó, nesse caso, teve uma sentença, eu transcrevi o dispositivo. Logicamente, você não vai transcrever a sentença inteira, mas sim o dispositivo, que é onde está determinados os comandos para fins de condenação, tá? Daí eu sempre coloco, ao final de cada decisão judicial, teve sentença, teve acórdão, teve recurso, eu coloco as decisões e daí eu sumarizo. Tá? Nesse caso, nessa sentença, foi considerado ilegal a cobrança de juros capitalizados, anatocismo, nos contratos enumerados no item A do comando sentencial. Nesse caso, tá, foi um prazo bastante longo e tiveram, não é muito normal, tá, porque os contratos de cheque especial, normalmente eles são renovados automaticamente, mas nesse caso específico, ocorreram diversas renovações, tá, e em alguns desses contratos não estabelecia a taxa de juros, ou seja, afetou parte da condenação, tá. Aqui foi determinada a devolução simples das diferenças cobradas a título de juros capitalizados, anatocismo, valores passíveis de correção monetária desde a data do desembolso a maior, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação inicial, e daí condenou também o réu ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em R$3.000. Tá? Nesse caso, não houve recurso. A sentença transitou em julgado, tá? E foi certificado nos autos. Aqui, logicamente, eu ocultei a serventia, né? a vara que proferiu essa sentença, tá? E aqui eu começo, nesse caso em específico, como é um caso bem complicado, que houve discordância das partes nos cálculos de liquidação de sentença, eu entrei em detalhes do pedido de cumprimento de sentença para quê? Para que as partes leitoras do laudo pericial entendam minimamente o que aconteceu nessa encrenca aqui, nesse processo, tá? Então, eu falei aqui que uma vez transitado o julgado, foi dado início à fase de cumprimento de sentença, tá? Daí, o que mais aconteceu, tá? O juiz determinou, tá, que o réu procedesse o pagamento do valor pleiteado pela autora. Por quê? Iniciou a fase de cumprimento de sentença, a autora já apresentou os cálculos, normalmente os cálculos malucos dela, o valor de cumprimento de sentença é esse. O banco, logicamente, não concordou, né? Não concordou. E veja,
nessa decisão, o juiz já mandou, inclusive, bloquear valores na conta do banco. Ou seja, não tem brincadeira. Ou seja, se o banco contestar o valor que a parte autora calculou para fins de indenização, ele tem que, no mínimo, garantir em juízo tal valor. Tá? Daí, o que aconteceu? Como eu disse, foi impugnada a execução, né? Foi impugnado o valor de cumprimento de sentença que a parte autora apresentou. Tá? Então, ele também pediu aqui o cancelamento do bloqueio que foi realizado na conta bancária e um novo prazo para pagamento. Tá? O que aconteceu? Tá? No evento 54 autos aqui desse processo, o banco apresentou sua impugnação, acompanhada de parecer de seu assistente técnico, e requereu a liquidação por arbitramento, face ao alegado excesso de execução. Tá? Aqui, ó, quanto à liquidação por arbitramento, tá? Que é o que eu fiz como perito. Tá? Mesmo assim, a liquidação por arbitramento ela foi contestada pela parte requerente. Tá? Motivo pelo qual o juiz me nomeou para fazer a prova pericial. Aqui, ó, liquidação de sentença por arbitramento. Está aqui. Muito bem. Aqui ocorreram diversos trâmites, aqui foi bem complicado até que fossem depositados os meus honorários. Tá? Mesmo assim, tá, a parte autora interpôs agravo de instrumento requerendo a gratuidade de justiça. É uma pessoa jurídica e ela não queria pagar os honorários, simplesmente não queria, tentou obter a gratuidade de justiça. Logicamente que eu não aceitei, né? Daí o que aconteceu aqui na sequência? Veja como as coisas podem ser complicadas, tá? Então, ó, foi ratificada a decisão de liquidação por arbitramento, houve a audição de comando judicial que condenou a autora ao pagamento de R$ 500 a título de honorários advocatícios de sucumbência para o advogado do autor, porque ela não deveria nem ter feito esse pedido. Tá? A decisão transitou em julgado, e daí, aqui, eu explico os procedimentos técnicos que adotei para efetuar os cálculos. Tá? Coloquei aqui, ó, visando a apuração de valores para fins de cumprimento das decisões judiciais, foram adotados os seguintes procedimentos. 1. Análise e sumarização de todos os contratos de limite de crédito no anexo 1, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Tá? Recomposição da conta corrente para o período tal em planilha eletrônica e apuração das taxas de juros praticadas pela casa bancária através do método hamburguês reverso. Vejo que aqui até eu coloquei um índice e falei aqui ao que se refere o método hamburguês reverso. Tá? O seu laudo, como eu sempre digo, tem que ser muito claro. Tá? Daí, qual foi o terceiro procedimento? Recálculo da conta corrente, considerando o afastamento da prática de cobrança de juros sobre juros para o período dos contratos destacados no item 1 do comando sentencial, e que para isso foram expurgados todos os lançamentos relativos à cobrança de juros sobre o limite crédito. Tá? Vou até ocultar aqui, acabei dando a dica do banco que se refere a esse processo, sendo os valores dos encargos recalculados exigidos somente quando da existência do saldo credor ou depósito. É isso que você tem que fazer para afastar o anatocismo, certo? Cobrar os juros somente quando houver saldo credor ou depósitos. Né? O quarto passo que eu segui aqui, apuração da variação dos valores debitados a título de juros no limite, né? Novamente vou bloquear aqui, e os valores recalculados considerando afastamento do anatocismo, montantes, ou seja, lembra que o comando judicial disse para pegar as diferenças mensais, ou seja, desde a data de cobrança, atualizado monetariamente pela média do INPC e GPDI, que é o índice utilizado aqui pelo Tribunal de Justiça do Paraná, desde a data do débito original até a data do depósito realizado em garantia do juízo, acrescido de juros de mora, assim por diante, está no anexo 4. Apuração das custas e despesas processuais. Isso não vai ser parte do curso, porque isso daí, digamos, é um treinamento específico, um treinamento referente a cumprimento de sentença. E aqui vocês já estão recebendo
um grande presente, mostrando basicamente tudo que terão que fazer. Tá? Atualização dos honorários, que estará no anexo 6, e sumário dos valores de condenação, anexo 7. Aqui, ó, o que eu fiz? Com base em todos esses anexos produzidos, eu sempre faço aqui um sumário dos valores de condenação. Por exemplo, ó, os valores cobrados a títulos de capitalização de juros nos contratos dispostos em sentenças corrigidos e acrescidos de juros de mora deu R$ 2.571. Gente, às vezes eu me pergunto, esse processo aqui levou, sei lá, mais de 10 anos para receber R$ 2.500. Mas é direito, tem que correr atrás, né? Mas tem que lembrar que tudo isso tem custo. Depois não adianta você querer se agarrar à justiça gratuita, porque se cair na minha mão e eu ver que a pessoa tem condições de pagar aquilo, primeiro, eu vou questionar, caso seja concedida a justiça gratuita, e caso queiram dar esse benefício para uma parte que teoricamente não teria esse direito, eu pulo fora. Eu não faço mais trabalhos AJG para, digamos assim, para partes que não são realmente hipossuficientes. Tá? Então, anexei aqui, ó, deu valor da condenação, deu 6.513, já com honorários e tudo. E aqui na sequência eu respondi aos quesitos do banco e aos quesitos da autora. Lembrando que nos casos de liquidação e cumprimento de sentença, você só responde quesitos, questionamentos que sejam referentes aos procedimentos de apuração dessa liquidação, deste cumprimento de sentença. Tá? Por quê? Porque você não pode responder algo que já foi decidido no processo. Você estaria extrapolando o encargo que lhe foi atribuído. Tá? Então, aqui, ó, respondi aqui os quesitos das partes. Deixa eu ir aqui mais para o final. Deixa eu dar um Ctrl End. Aqui, no final, o que eu faço sempre, gente, tá? Isso é uma coisa que muito perito não faz, mas vocês têm que fazer. Sempre vocês têm que fazer quais são as suas considerações finais, quais são as suas conclusões técnicas. Por quê? Imagine, um juiz tem, sei lá, centenas, milhares de processos para julgar. Ele não vai ter tempo de ler, digamos, integralmente seu laudo pericial. O que ele faz? Ele vai para as considerações finais e, se dali sobrar alguma dúvida, daí ele vai para as respostas dos quesitos ou para a parte anterior do seu laudo pericial. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu novamente reproduzi aqui o comando sentencial, tá? Falei resumidamente, né, o que será necessário, foi necessário para apurar o valor de cumprimento de sentença. Tá? Coloquei aqui, conclui-se pela necessidade de afastamento da prática de anatocismo, né? Mantidas as taxas de juros praticadas pelo Banco Réu. Daí, aqui eu ainda falei que o único contrato no qual foi indicada a periodicidade de capitalização de juros, as folhas 274 e 276, tá? A partir dessa data foi considerada a possibilidade de juros capitalizados, ou seja, o anatocismo, em estrito cumprimento da decisão transitada em julgado. Ou seja, eu afastei o anatocismo só até aqui. Para os contratos que estava prevista a capitalização de juros, não houve afastamento do anatocismo. Tá? Daí aqui fiz um sumário também dos anexos em que estão sumarizadas esses cálculos, essas diferenças, e cheguei aqui, ó, por fim, em relação, isto posto, o valor da condenação do Banco Réu perfaz, na data desse laudo, um montante de R$ 6.503,58, colei novamente aqui o sumário dos anexos, tá? E finalizei o laudo, encerrei o laudo. Muito bem, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês os anexos que eu produzi, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo que vocês terão que produzir em planilhas eletrônicas para fazer um tipo de trabalho como esse, tá? Aqui, primeiro eu sumarizei todos os contratos, tá? Todos os contratos, dizendo qual foi a taxa de juros pactuada, né? E se foi indicada a periodicidade de capitalização, tá? Aqui, no anexo 2,
eu fiz o sumário das taxas de juros praticadas na conta corrente em demanda, tá? Isso daqui foi sumarizado. Eu vou mostrar para vocês no meu curso como efetuar esse tipo de sumário, tá? Você não leva mais do que 3, 5 minutos para fazer um negócio desse, tá? Aqui o anexo 2.1, ele tem todo o recálculo da conta corrente, ó. Recalculando o saldo devedor médio, certo? E apurando as taxas que foram praticadas, ó. Tá aqui, ó. Eu vou ensinar tudo isso daqui no meu curso de revisão de contratos de cheque especial. O anexo 3. O anexo 3 eu também fiz um sumário dos juros revisados, tá? Ou seja, a planilha com a revisão da conta corrente, ela está aqui no 3.1, tá? Que aqui eu peguei o saldo devedor médio revisado, considerei a taxa que foi efetivamente praticada pelo banco, porque o comando sentencial mandou fazer isso, o valor dos juros revisados, tá? E beleza, aqui eu cheguei a esses valores que estão sumarizados no anexo 3, e que eu ensinarei no curso como fazer isso em 2, 5 minutos no máximo, tá? O que mais? Temos aqui o anexo 4, tá? Que aqui, o que eu fiz? Aqui eu tenho os juros que foram debitados, que está lá no anexo 2, eu tenho juros que deveriam ter sido cobrados, considerando todas as decisões que transitaram em julgado. Aqui o valor do anatocismo, que é a diferença de um para o outro. Aqui eu corrigi isso pelos índices do tribunal. Aqui o índice inicial, o índice final, o índice no período. Aqui o valor atualizado do anatocismo, os meses que ocorreram desde a citação, os juros de mora e assim por diante. Tá? Então, está tudo aqui no anexo 4. Anexo 5. Eu fiz um sumário das custas e despesas processuais. Nesse caso, foram poucas as custas, tá? Foram o quê? Foram três pagamentos de despesas processuais, tá? Falando quem pagou essas custas, tá? Porque isso daqui vai reverter, quem vai ter que devolver esses valores é o banco, vai ter que devolver para o autor. O anexo 6, o que eu fiz? Lembram que foi arbitrado o valor de R$3.000 de honorários advocatícios de sucumbência? Beleza, atualizei ele monetariamente, cheguei ao valor atualizado. No anexo 7, está tudo aqui sumarizado e chegamos aqui aos R$6.513,58. No anexo 8, aqui eu coloquei os índices de correção monetária, porque não basta simplesmente você dizer que o índice é aquele. Você tem que dizer como você chegou àqueles índices, tá? E eu demonstrarei como fazer isso no meu curso de revisão de cheque especial. Beleza, gente? Pois então, ficamos por aqui, tá? Espero que essa aula tenha sido útil a todos vocês, tá? Eu espero de coração que vocês participem do lançamento do meu curso no próximo dia 18 do mês de julho. E continuem acompanhando o meu canal, porque eu postarei uma sequência de outros vídeos instrutivos e gratuitos para todos vocês. Ok? Vejo vocês em breve. Até mais.